12 caças F-30 e Sukhoi Adir. As aeronaves táticas mais caras e tecnicamente mais avançadas do inventário da Força Aérea Israelita desapareceram, não foram danificados, não foram forçados a abortar a missão. Desapareceram. Abatidos sobre o Estreito de Hormuz numa janela de combate que durou 6 minutos, desde o lançamento do primeiro míssil até o impacto final nas aeronaves. 8 mil milhões de dólares em tecnologia furtiva de design americano repousam agora no fundo do Golfo Pérsico, em pedaços demasiado pequenos para serem recuperados. E no rescaldo, o grupo de ataque do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower, que operava dentro do alcance de apoio às operações israelitas, executou um reposicionamento de emergência, afastando-se do alcance dos mísseis antinavio iranianos. Uma manobra tão rápida que não deixou qualquer ambiguidade aos estrategas aliados em toda a região sobre o que esse movimento sinalizava. A Marinha dos Estados Unidos recuou. Passei 3 décadas a estudar combate aéreo e posso dizer-te, sem qualquer reserva, que o que aconteceu sobre Hormuz representa o resultado de combate ar a ar com mais consequências desde o fim da Guerra Fria. Não porque se perderam 12 aeronaves. Perdas dessa magnitude já ocorreram noutros conflitos. Mas devido a quais aeronaves foram perdidas, como foram perdidas, e o que essa perda revela sobre a verdadeira capacidade de sobrevivência da tecnologia furtiva contra um adversário com modernos sistemas integrados de defesa antiaérea e a disciplina operacional para os usar corretamente. O F-35 foi vendido ao Congresso, às nações aliadas e ao público americano como uma aeronave cujas características furtivas o tornavam efetivamente imune aos sistemas de defesa antiaérea tradicionais. O Irã acaba de demonstrar que essa alegação sempre foi mais marketing do que realidade. Os pilotos, 11 dos quais ejetaram com sucesso e foram recuperados por meios de busca e salvamento da Marinha dos Etaus-Una, operando com risco significativo dentro da zona de combate, estão agora a ser interrogados. Um processo que levará semanas e produzirá um relatório confidencial pós-ação que, quase de certeza, não será divulgado publicamente. Mas os factos operacionais visíveis através de análise de fontes abertas são suficientes para tirar conclusões que o Pentágono achará extremamente desconfortáveis. A rede integrada de defesa antiaérea do Irã, combinando sistemas S-300 e S-400 fornecidos pela Rússia, com capacidades locais de radar e controlo de tiro, rastreou, engajou e interceptou com sucesso uma plataforma de aeronave furtiva que a doutrina americana presumia ser capaz de operar com quase total impunidade num ambiente contestado. Essa premissa foi agora operacionalmente refutada e todas as nações que compraram F-35 com base nessa mesma premissa estão a conduzir uma reavaliação urgente. O que precisamos de compreender deste combate resume-se a 3 questões, cujas respostas irão remodelar a doutrina do poder aéreo durante uma geração. Como é que as defesas antiaéreas iranianas detetaram, rastrearam e abateram aeronaves especificamente desenhadas para serem invisíveis aos sistemas de radar que o Irã opera? E o que é que essa capacidade implica para todas as outras plataformas furtivas atualmente ao serviço? Por que razão o combate se desenrolou tão rapidamente que nem o apoio de guerra eletrônica, nem a cobertura adicional de caças conseguiram evitar as perdas? E o que nos diz isso sobre a verdadeira capacidade de sobrevivência de grupos de ataque em ambientes modernos de defesa antiaérea? E por que é que a Marinha dos Etoaliai, com toda a sua capacidade, todo o seu poder de fogo, toda a sua confiança institucional, escolheu o recuo em vez da escalada, no rescaldo imediato de ver 12 aeronaves aliadas caírem? Se é este o nível de análise que procuras, o tipo que não se fica pelas gordas dos jornais, mas que disseca o que os factos operacionais realmente significam, subscreve o canal e fica comigo. Partilha isto com quem estiver a tentar dar sentido ao que está a acontecer. Agora, vamos analisar o que se passou passo a passo. Eis o que desapareceu. 12 caças F-35 Yadir, a variante israelita do F-35A, modificada com aviônicos específicos e integração de armamento de Israel, operando em 3 formações de 4 aeronaves. Um grupo de ataque direcionado contra alvos na costa sul do Irã, perto de Bandar Abbas. Este grupo de ataque fazia parte de uma operação mais ampla destinada a degradar as capacidades navais e de defesa costeira do Irã, que vinham a restringir a liberdade de movimento israelita na região. As aeronaves encontravam-se a aproximadamente 40 milhas náuticas a norte do Estreito de Hormuz, tendo penetrado o espaço aéreo iraniano a baixa altitude para minimizar a detecção por radar quando o combate começou. A resposta da defesa antiaérea iraniana iniciou-se às 3h47 da manhã, hora local, com o lançamento simultâneo de múltiplos mísseis terra-ar
a partir de locais avaliados como baterias S-400 posicionadas ao longo do corredor de defesa costeira. Os primeiros dois F-35 foram atingidos 90 segundos após o aviso de lançamento. Ambas as aeronaves sofreram danos catastróficos, consistentes com a detonação de ogivas de espoleta de proximidade, e despenharam-se imediatamente. Os pilotos de ambas as aeronaves ejetaram com sucesso. As restantes 10 aeronaves do grupo de ataque tentaram manobras evasivas e ativaram contramedidas eletrônicas. Mas, nos 4 minutos e meio seguintes, 10 aeronaves adicionais foram engajadas e atingidas. O balanço final: 12 aeronaves destruídas, 11 pilotos recuperados, um piloto morto na sequência de ejeção. Do ponto de vista analítico, a velocidade deste combate é o primeiro ponto de dados que exige uma explicação. 6 minutos. Desde o primeiro lançamento até o impacto final, significa que o sistema de controlo de tiro iraniano estava a rastrear estas aeronaves de forma contínua. Não intermitentemente, não com atualizações periódicas, mas de forma contínua o suficiente para gerar soluções de tiro e guiar interceptores até o impacto contra alvos que manobravam ativamente em 3 dimensões. As aeronaves furtivas são desenhadas para anular o rastreio contínuo, reduzindo a sua assinatura de radar a níveis que tornam um bloqueio sustentado extremamente difícil. O que aconteceu sobre Hormuz indica que os sistemas iranianos mantiveram um coeficiente de qualidade de rastreio para o emprego de armas durante toda a janela de combate. O segundo ponto de dados crítico é o alcance do engajamento. As avaliações iniciais, baseadas nas localizações conhecidas das baterias S-400 iranianas e na localização do campo de destroços, sugerem alcances de combate entre os 80 e os 120 quilômetros. Bem dentro do envelope de desempenho dos mísseis 40 e 816 e 40-6 que o sistema S-400 emprega, mas a distâncias onde se supunha que as características furtivas degradassem o desempenho do radar o suficiente para impedir um rastreio fiável. O facto de múltiplas aeronaves terem sido atingidas com sucesso nestes alcances indica que os sistemas de radar iranianos estavam a detetar e a rastrear os F-35 a níveis de desempenho comparáveis aos que esses mesmos sistemas alcançariam contra aeronaves não furtivas. Essa é a definição operacional da derrota da furtividade. O terceiro ponto de dados, e é aqui que as coisas se tornam particularmente desconfortáveis para a doutrina do poder aéreo ocidental, é que o ataque iraniano não foi um tiro de sorte, nem um sucesso isolado que possa ser explicado como uma mera circunstância. 12 aeronaves, 3 esquadrilhas separadas, operando numa área geográfica que abrangia múltiplos setores de defesa, todas engajadas com sucesso dentro da mesma janela de 6 minutos. Esse nível de coordenação e eficácia de armamento não acontece por acidente. Reflete uma rede integrada de defesa antiaérea a operar a um nível de proficiência técnica e disciplina operacional que as avaliações dos serviços de informações americanos não acreditavam que o Irão tivesse alcançado. Foi assim que aconteceu. O sistema integrado de defesa antiaérea iraniano combina múltiplos tipos de radar a operar em frequências diferentes. Radares de alerta precoce, VHF, que são menos afetados pelo design furtivo do que os radares de alta frequência contra os quais as aeronaves furtivas estão otimizadas, fornecem a detecção inicial e o encaminhamento. Os radares de controlo de tiro de banda X assumem então o rastreio de precisão e a orientação das armas. A combinação cria uma arquitetura de detecção em camadas onde, mesmo que as características furtivas reduzam com sucesso o alcance de detecção para alguns radares, outros radares, a operar em frequências diferentes, mantêm ainda a qualidade de rastreio suficiente para acionar o sistema de controlo de tiro. Uma vez que os radares de controlo de tiro têm uma localização geral para pesquisar, fornecida pela rede de alerta precoce VHF, podem empregar modos de rastreio durante a varredura e processamento de sinal que extraem alvos furtivos do ruído de fundo, a distâncias que a doutrina presumiu serem seguras. Os pilotos israelitas, operando sob a premissa de que as suas características furtivas lhes conferiam uma vantagem significativa no alcance de detecção, tinham penetrado no raio de alcance de uma rede de defesa antiaérea que os vinha a rastrear há muito mais tempo do que eles acreditavam. Quando os lançamentos de mísseis começaram, a geometria já lhes era desfavorável. As aeronaves encontravam-se dentro da zona sem escapatória dos interceptores antes mesmo de receberem o aviso, e as suas opções de evasão estavam limitadas pelo terreno, pelo perfil da missão e pela simples física de quão rápido uma aeronave consegue manobrar para fora da zona de alcance de um míssil que já voa na sua direção. O que mais me preocupa neste combate, e preciso de ser direto aqui, não é o facto de uma aeronave específica ter sido abatida. Aeronaves são abatidas. É essa a natureza do combate aéreo.
O que me preocupa é a natureza sistemática da falha, e o que isso revela sobre o abismo entre a furtividade tal como é comercializada e a furtividade tal como se comporta contra um adversário capaz e bem organizado. O programa F-35 consumiu mais de 400 mil milhões de dólares em custos de desenvolvimento e representa o maior programa de aquisição de defesa da história da humanidade. A premissa central desse programa, a justificação para o custo, para a complexidade e para as décadas de tempo de desenvolvimento, era que a tecnologia furtiva proporcionaria uma vantagem de sobrevivência tão significativa que a aeronave poderia operar num espaço aéreo contestado com taxas de perda aceitáveis, mesmo contra modernos sistemas de defesa antiaérea. Todas as variantes do F-35 foram desenhadas em torno dessa premissa. O F-30 e Sukhoi israelita, em particular, foi promovido como sendo capaz de conduzir operações de ataque em profundidade num território negado contra as ameaças mais sofisticadas. O Irão acaba de demonstrar que esta premissa não se sustenta quando o sistema de defesa antiaérea é desenhado de forma competente e operado com profissionalismo. Os sistemas S-300 e S-400 que o Irão opera foram especificamente desenvolvidos pela Rússia com a anulação da furtividade como requisito principal de design. Lições retiradas da observação de operações furtivas dos Estados na Sérvia, no Iraque e na Síria. Os componentes de radar VHF destes sistemas operam em comprimentos de onda onde o perfil furtivo é significativamente menos eficaz do que contra os radares de banda X e de frequências mais altas, nos quais a maioria dos sistemas de defesa antiaérea historicamente confiou. Os russos compreenderam e projetaram soluções para o problema físico que a furtividade apresenta. É possível moldar uma aeronave para reduzir a sua assinatura de radar em frequências específicas, mas não a pode se tornar invisível em todas as frequências simultaneamente. A integração iraniana destes sistemas de origem russa com a sua própria arquitetura de radar e de comando e controlo produziu uma defesa em camadas que explorou a limitação fundamental da tecnologia furtiva. Os radares VHF detetaram os F-35 a distâncias suficientes para direcionar os sistemas de controlo de tiro de alta frequência para o volume de pesquisa correto. Uma vez direcionados, esses radares de controlo de tiro, mesmo que não conseguissem manter um rastreio contínuo no alcance máximo, tinham dados de rastreio intermitentes suficientes para gerar soluções de lançamento de armas. Os mísseis 48 em 6 utilizados pelo S-300 PMU-2 e os mísseis mais capazes 40 em 6 empregues pelo S-400 têm os seus próprios localizadores de radar ativo a bordo que se ativam na fase terminal do voo. Assim que o míssil está suficientemente perto para que o seu localizador adquira o alvo diretamente, as características furtivas do alvo tornam-se, em grande parte, irrelevantes. O míssil está tão próximo que até mesmo uma assinatura de radar reduzida é mais do que suficiente para o bloqueio e orientação até o impacto. Revisei exaustivamente a literatura técnica sobre furtividade e posso dizer-te que nada disto deveria ser surpreendente para quem compreende a tecnologia de forma honesta, em vez de a ver como é apresentada em materiais de marketing. A furtividade não torna uma aeronave invisível. Reduz o alcance de detecção, o que tem valor, mas esse valor está condicionado à incapacidade do sistema de ameaça de compensar através de outros meios. Contra uma rede integrada de defesa antiaérea com múltiplos tipos de sensores, uma arquitetura de comando e controlo que funde dados de diferentes fontes e armamento com o desempenho cinemático para atingir os alcances onde a detecção ocorre de facto. A proposta de valor da furtividade degrada-se significativamente. O conjunto de guerra eletrônica do F-35, que deveria fornecer uma camada adicional de sobrevivência através de interferência e dissimulação, parece ter sido ineficaz neste combate. Os operadores de defesa antiaérea iranianos não relataram qualquer degradação significativa na qualidade do rastreio durante a sequência de ataque, sugerindo que os sistemas de guerra eletrônica não foram empregues de forma eficaz ou que os sistemas iranianos possuem capacidades de resistência a interferências que o conjunto de guerra eletrônica não foi desenhado para contornar. Qualquer uma das possibilidades é profundamente problemática do ponto de vista da sobrevivência das forças. A comparação com as capacidades iranianas é instrutiva e profundamente desconfortável para o sistema de defesa ocidental. O Irão construiu a sua rede integrada de defesa antiaérea sob sanções abrangentes que impediram a importação de tecnologia ocidental e restringiram severamente o acesso a componentes avançados. O que eles construíram através de uma combinação de integração de sistemas russos, desenvolvimento de radares autóctones e décadas de estudo cuidadoso sobre como derrotar a furtividade, é agora comprovadamente eficaz contra as aeronaves táticas mais avançadas que os Estados Unidos produzem. O diferencial de custos é avassalador.
Os 12 F-35 perdidos neste combate representam 8 mil milhões de dólares em custos diretos de substituição das aeronaves, sem contar com as décadas de treino investidas nos pilotos ou a disrupção operacional causada pela perda. Os mísseis iranianos que conseguiram esses abates custaram uma fração desse valor, provavelmente menos de 30 milhões de dólares para toda a despesa em mísseis do engajamento. Esta é a matemática de troca de custos da defesa antiaérea moderna e não é favorável ao atacante. O reposicionamento do grupo de ataque do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower, afastando-se da costa iraniana no rescaldo imediato deste combate, é, na minha opinião profissional, o movimento naval americano com maior significado estratégico no Médio Oriente desde o fim da Guerra Fria. Não porque o reposicionamento de um grupo de porta-aviões seja sem precedentes, movimentos de proteção de força acontecem rotineiramente, mas devido ao contexto operacional em que este movimento ocorreu e o que isso sinaliza sobre a vontade americana de aceitar riscos em defesa de operações aliadas. Tendo servido em ambientes onde estas decisões são tomadas, conheço o cálculo que as envolve. Quando 12 aeronaves aliadas são abatidas num combate de 6 minutos, a resposta institucional imediata é identificar o que correu mal e que apoio adicional poderia ter evitado isso. Neste caso, a resposta a essa pergunta foi profundamente desconfortável. O apoio adicional da aviação do porta-aviões não teria evitado estas perdas porque a rede de defesa antiaérea iraniana, que conseguiu os abates, operava a partir de posições dentro do próprio território do Irão. Posições fortemente protegidas por setores de defesa sobrepostos e além do alcance no qual os grupos de ataque dos porta-aviões poderiam tê-las suprimido eficazmente, sem aceitar perdas que a situação operacional não justificava. A alternativa: ataques diretos americanos contra posições de defesa antiaérea iranianas em retaliação pelas perdas dos F-35 representaria uma escalada para lá de um limiar que Washington tem tido extremo cuidado em não cruzar ao longo deste conflito. Atacar alvos dentro do território iraniano em resposta direta a ações defensivas do Irão contra aeronaves israelitas. Conduzir ataques dentro do espaço aéreo iraniano é legal e politicamente complexo de formas que nenhuma operação militar consegue resolver. Transforma o conflito de um onde os Estados Unidos apoiam um aliado para um onde os Estados Unidos estão diretamente em guerra com o Irão. Essa transformação acarreta consequências para os mercados petrolíferos, para a segurança das bases americanas em toda a região, para a estabilidade de governos amigáveis aos interesses americanos, que excedem o que o atual ambiente político em Washington pode sustentar. O Pentágono avaliou que não valia a pena aceitar essas consequências face à situação operacional tal como ela existia. O reposicionamento do grupo de ataque Eisenhower foi a expressão operacional dessa avaliação. A mensagem transmitida por esse reposicionamento a Teherão, a Tel Aviv e a todos os governos regionais que observavam foi inconfundível. O apoio americano às operações israelitas tem limites. E um desses limites é a vontade de escalar para um conflito direto com o Irão em resposta a perdas israelitas sofridas durante a condução de operações ofensivas dentro do espaço aéreo iraniano. O custo estratégico da transmissão dessa mensagem vai acumular-se ao longo do tempo. O planeamento operacional de Israel, durante todo este conflito, presumiu que a presença dos porta-aviões americanos fornecia tanto um apoio direto como um travão à escalada. A ideia de que, se as operações israelitas encontrassem dificuldades que não conseguissem resolver de forma independente, o poderio americano estaria disponível para ajudar. Essa premissa está agora condicionada de formas que não estava antes. Teherão demonstrou que pode impor custos significativos às operações aéreas israelitas, e Washington demonstrou que não aceitará automaticamente os riscos necessários para evitar que esses custos sejam impostos a outros aliados americanos na região e no mundo. As implicações estão a ser processadas em tempo real. Se os Estados Unidos não vão escalar para proteger os F-35 israelitas a operar em apoio a uma campanha estratégica de Israel, que nível de apoio podem os outros aliados esperar em contingências que lhes são vitais? A confiança que tem sustentado as estruturas de aliança americanas, a crença de que o compromisso americano é suficientemente fiável, de que o alinhamento com Washington é a escolha de segurança racional, acaba de absorver um ponto de dados que complica significativamente esse cálculo. Um lado perdeu 12 aeronaves em 6 minutos. O outro lado defendeu com sucesso o seu espaço aéreo contra as aeronaves táticas mais avançadas disponíveis para o seu adversário. A diferença entre esses resultados não é, primariamente, tecnológica. As características furtivas do F-35 são reais e mensuráveis. Os sistemas de defesa antiaérea iranianos são sofisticados, mas não são mágicos. A diferença reside na forma como a capacidade é gerada e sustentada.
A rede integrada de defesa antiaérea do Irão foi construída ao longo de décadas, sob condições de isolamento forçado da tecnologia ocidental e sanções econômicas abrangentes. Cada radar, cada nó de comando, cada programa de treino de operadores foi desenvolvido com o entendimento de que nenhum apoio externo estaria disponível e de que o sistema teria de funcionar contra adversários com vantagens tecnológicas significativas. Essa restrição forçou uma filosofia de design centrada na redundância, na adaptabilidade e na exploração inteligente das premissas que os adversários têm sobre as suas próprias capacidades. O F-35, por outro lado, foi desenvolvido dentro de um sistema de aquisição de defesa que assumia a superioridade tecnológica como um dado adquirido e que otimizava o desempenho contra sistemas de ameaça que eram compreendidos através da recolha de informações e não através de testes operacionais. As características furtivas da aeronave estão otimizadas contra frequências de radar específicas. As suas capacidades de guerra eletrônica são desenhadas para combater sistemas de ameaça específicos, tal como esses sistemas eram compreendidos na altura do desenvolvimento da aeronave. Mas quando confrontados com uma arquitetura de ameaça que combinava sistemas de formas que os serviços de informações americanos não tinham caracterizado na totalidade e que os operava com um nível de profissionalismo que a doutrina não lhes tinha acreditado, a vantagem desapareceu. Os pilotos israelitas que ejetaram sobre Hormuz são, por todos os relatos, alguns dos aviadores mais bem treinados e proficientes do mundo. Operaram as suas aeronaves corretamente, de acordo com a doutrina e o treino. A falha não foi um erro de pilotagem. A falha residiu nas premissas incrustadas na própria doutrina. Premissas sobre a capacidade de sobrevivência de plataformas furtivas em ambientes contestados que este combate refutou agora operacionalmente. O que me impressiona no desempenho do Irão neste combate é a qualidade da disciplina operacional necessária para alcançar o resultado que alcançaram. A defesa antiaérea integrada é extraordinariamente complexa. Múltiplos tipos de radar, múltiplos sistemas de mísseis, operadores distribuídos por setores defensivos, tudo a exigir coordenação e partilha de informações em tempo real. E tudo sob condições em que o adversário está ativamente a tentar perturbar os teus sensores e comunicações. Executar isso ao nível de proficiência necessário para conseguir 12 abates em 6 minutos contra alvos furtivos em manobra não é algo que aconteça sem anos de treino, exercícios regulares e uma cultura institucional que prioriza a competência em detrimento das aparências. A minha avaliação sobre onde isto nos leva é que estamos a testemunhar o fim de uma era na doutrina do poder aéreo. A era em que a tecnologia furtiva proporcionava uma vantagem tão significativa que as forças aéreas podiam planear operações partindo do princípio de que as plataformas furtivas poderiam operar num espaço aéreo contestado com uma capacidade de sobrevivência aceitável. Essa premissa já não é operacionalmente válida contra adversários com defesas antiaéreas integradas modernas e a proficiência para as empregar com eficácia. Todas as nações que compraram F-35, e essa lista inclui a maioria dos membros da NATO, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália, estão agora a conduzir uma reavaliação urgente do planeamento das suas campanhas aéreas. Se o F-35 não consegue sobreviver contra as defesas antiaéreas iranianas a operar sistemas de origem russa, o que é que isso implica sobre a sua capacidade de sobrevivência contra as defesas antiaéreas russas a operar na defesa do território russo? O que implica sobre a sobrevivência contra as defesas antiaéreas chinesas num cenário em Taiwan? As questões sucedem-se em cascata e as respostas são uniformemente desconfortáveis para as forças aéreas que estruturaram a sua modernização em torno do F-35 como a principal plataforma de ataque em Moscovo. A validação da tecnologia de defesa antiaérea russa contra as mais avançadas aeronaves táticas americanas está a ser absorvida com uma satisfação que será expressa silenciosamente nos canais diplomáticos, em vez de o ser através de celebrações públicas. As perspectivas de exportação de defesa da Rússia para o sistema S-400 acabam de receber a demonstração de marketing mais eficaz que se possa imaginar. Qualquer nação que esteja atualmente a considerar a modernização da sua defesa antiaérea tem agora a prova operacional de que os sistemas russos conseguem derrotar a furtividade americana. O valor estratégico dessa demonstração vai muito além da venda imediata de sistemas adicionais. Em Pequim, as lições operacionais de Hormuz estão a ser estudadas com particular intensidade. A arquitetura de defesa antiaérea da China incorpora sistemas conceitualmente semelhantes à abordagem russa. Múltiplos tipos de radar, incluindo sistemas de alerta precoce VHF, integração transversal de tipos de sensores e ênfase na redundância e capacidade de sobrevivência. A confirmação de que esta abordagem consegue alcançar resultados operacionalmente significativos contra os F-35 valida o planeamento defensivo chinês,
e fornece a confiança de que o seu próprio espaço aéreo pode ser defendido contra a principal plataforma de ataque que seria empregue contra eles num cenário de conflito. Para os Estados Unidos, a recalibração estratégica exigida por este combate levará anos e consumirá recursos que o atual orçamento de defesa não foi estruturado para fornecer. O programa F-35 não pode ser abandonado. Investiu-se demasiado. Demasiadas forças aéreas aliadas dependem dele. Grande parte do poder aéreo tático americano foi estruturado em seu redor. Mas a doutrina de emprego operacional da aeronave tem de ser fundamentalmente revista para ter em conta as limitações de sobrevivência que Hormuz revelou. Essa revisão vai restringir as opções, aumentar os custos e exigir a aceitação de que a superioridade aérea em ambientes contestados é mais difícil e mais cara de alcançar do que a revolução furtiva prometia. A mudança mais ampla em direção a um sistema internacional genuinamente multipolar recebe deste combate a sua validação militar mais concreta. Uma potência regional sob sanções, a operar sistemas de defesa antiaérea de origem russa integrados com capacidades autóctones, defendeu com sucesso seu espaço aéreo contra as aeronaves táticas mais avançadas disponíveis para a principal aliança militar do mundo. Esse desfecho não é uma anomalia, é um ponto de dados num padrão maior que confirma a difusão da capacidade militar, afastando-se da posse exclusiva e caminhando para uma estrutura mais distribuída, onde as potências regionais conseguem defender o seu território de forma eficaz contra adversários com vantagens tecnológicas significativas. Em 30 anos a estudar o combate aéreo, vi vantagens tecnológicas aparecerem, persistirem durante algum tempo e depois erodirem-se à medida que os adversários se adaptam. A furtividade iria sempre seguir esse padrão. O que aconteceu sobre Hormuz acelerou a linha temporal de uma forma para a qual os estrategas de defesa não estavam preparados. 12 F-30 e 5 perdidos em 6 minutos. 8 mil milhões de dólares apagados do inventário da Força Aérea Israelita. A Marinha do Zeta Zawá a reposicionar-se para longe da zona de combate em vez de escalar em resposta. Estes não são pequenos eventos. São os marcadores operacionais de uma transição na estrutura fundamental do poder aéreo. A questão que vos quero deixar é esta. Se a furtividade não proporciona a vantagem de sobrevivência que justificou o custo de a desenvolver, como será a superioridade aérea daqui para a frente? E conseguirão as forças aéreas que se construíram em torno da furtividade adaptar-se rápido o suficiente para se manterem eficazes em ambientes onde a sua principal plataforma acaba de provar ser vulnerável? Deixa a tua avaliação nos comentários. Eu leio-os e eles ajudam-me a apurar o meu pensamento. Se esta análise teve valor, partilha-a com quem está a tentar perceber o que está realmente a acontecer. Subscreve o canal e fica comigo. A próxima fase disto já está em marcha.